Olá, nesta aula de número 11, nós vamos falar de artigo. Lembrando que o nosso estudo é sobre morfologia. Dentro de morfologia, nós estamos vendo as classes de palavras e artigo é uma dessas classes de palavras. Lá na nossa aula de número 1, nós já mencionamos sobre o artigo e nós dissemos lá que o artigo ele se refere ao substantivo, sempre. Inclusive, ele é capaz de fazer com que qualquer palavra que não seja substantivo se transforme em um substantivo, ocorrendo um processo que nós chamamos de substantivação. O artigo é uma classe de palavra muito simples e o mais importante no estudo dessa categoria não é nem a palavra em si, mas o sentido que ela é capaz de provocar, né, e de fazer com que você subentenda, entenda, compreenda dentro de um contexto. O artigo ele se subdivide em dois tipos, chamado de definido ou de indefinido. Bom, se o artigo ele está ligado diretamente ao substantivo, ser definido ou indefinido tem uma relação direta também com o substantivo, como se fosse uma tabela de dupla entrada. Entendam essa parte assim. Isso quer dizer o quê? O artigo definido vai fazer com que o substantivo se apresente de forma particularizada, de forma especificada, definida. Já o artigo indefinido, ele vai fazer com que o substantivo seja impreciso. Passe uma ideia imprecisa, vaga, indefinida. Gente, eu sei que vaga indefinida também é essa parte teórica, né? Mas ela acaba sendo necessária para que depois vocês consigam entender melhor na parte dos exemplos, ok? Bom, o artigo ele pertence à categoria de palavras variáveis, então ele tem flexão de gênero e número. Artigos definidos o, a, os e as, e o indefinido uma, uns e umas. Bom, a parte teórica é isso. Vamos para os exemplos agora. Nós temos uma frase que eu trouxe aqui. Uma vez, quando vim aqui, passei o maior aperto da minha vida. E aí nós vamos fazer uma frase comparativa com a vez, quando vim aqui, passei o maior aperto da minha vida. O que nós temos em cada uma destas orações aqui? Na primeira, nós temos o uma, artigo indefinido. Enquanto que na de baixo, nós temos o a, artigo definido. Todo artigo sempre se refere a um substantivo. Então, ambos se referem à palavra vez. Vez, substantivo feminino, singular, uma, a, feminino e singular. Gente, nestas orações tem outros artigos aqui também, tá? Nós não vamos dar foco neles agora. Depois, tudo bem, mas agora não. Vamos ver, então, qual a ideia da indefinição e da definição. Quando nós dizemos uma vez quando vim aqui, esse uma vez é como se você trouxesse da memória uma vez que você não quer definir qual, que você não lembra qual, ou que não há necessidade. Mas também sugere, uma vez quando vim aqui, que você não foi lá só aquela em que passou o maior aperto da vida, que tiveram outras vezes também. Diferente embaixo. Quando eu falo a vez quando vim aqui, esse a vez é aquela única vez. Então, o substantivo vez aparece de forma definida, particularizada e especificada. Eu disse que nós não vamos tratar dos outros artigos, mas só brevemente, vocês observam que tem o o aqui. Quando eu falo o maior aperto, por que eu usei o artigo definido e não um maior? Porque para mim aquele foi o aperto de todos. Então, a gente usa artigo definido para particularizar. Vamos ver esse outro exemplo que talvez, se você ficou com dúvida naquele, comece a clarear um pouco mais aqui. Morei um tempo com uns parentes da minha mãe. Gente, eu tenho mais de um artigo aqui, mas eu quero dar o foco neste. Uns, artigo indefinido. Todo artigo se refere a um substantivo, parentes. Quando eu digo que eu morei com uns parentes da minha mãe, primeiro que eu não morei com todos. Foi com uns parentes. É como se eu tivesse um conjunto de parentes e deste conjunto de parentes eu tiro alguns.
né, de forma vaga, porque eu não quero definir quais são, ou não precisa definir quais são. Aqui eu saberia, claro, né, dizer quais são, mas eu não quero ou não é necessário, então eu uso de forma vaga. Mas e se eu falar, morei um tempo com os parentes da minha mãe? Eu troquei o uns pelo artigo os. Todo artigo se refere a um substantivo, ele continua se referindo ao parentes, que é o substantivo. Se eu digo que eu morei com os parentes da minha mãe, eu já estou dizendo que são os parentes que ela tem e que eu morei com eles e que não há outros. Então, eu tenho uma definição desses parentes. Aparece de forma precisa, particularizada, definida ou aquela outra palavra que me fugiu agora, especificada. Eu falei que eu não ia abordar os outros substantivos, pelinho no nariz, mas eu vou falar desse aqui. Um tempo. Observa que eu não indico qual a precisão desse tempo. É o indefinido. Vamos ver essa outra aqui. Meu pai colocou umas casas dele à venda. Nós temos aqui o artigo umas, indefinido. Todo artigo se refere a um substantivo, casas. Se eu digo que meu pai colocou umas casas dele à venda, eu tenho primeiro uma imprecisão de quantidade. Observa aí. Eu sei quantas? Eu sei que é mais de uma, porque está no plural. Mas eu sei quantas? Não, não sei. E também sei quais? Não sei, ou não quero falar, ou não precisa falar. Né? Eu tenho uma indefinição. Vou dar não um exemplo, mas uma outra ideia aqui. Imagine que meu pai, que eu estou falando aí, tenha 5 casas. Meu pai, lembra do conjunto que eu falei? Então, ele tem um conjunto com 5 casas. Ele coloca umas casas dele à venda. Se das 5 que ele tem, ele coloca umas casas dele à venda, ele vai colocar todas? Não. Ele vai colocar algumas dentro dessas 5 aqui. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, mas não podem ser todas. Né? Então, eu tenho uma indefinição. Como eu disse, pode ser uma indefinição de quantidade, que eu não sei, pode ser uma indefinição que eu não queira falar e pode ser uma indefinição que não é necessário se falar. E se eu tiver esta frase aqui assim? Meu pai colocou as casas dele à venda. Eu fiz a troca do umas pelo as, artigo definido agora. Todo artigo se refere ao substantivo casa. Se eu falo que meu pai colocou as casas dele à venda, e naquela ideia de que ele tem 5, quais que ele colocou à venda? Todas. Se ele tiver 3, lá em cima, meu pai colocou umas casas dele à venda. Ele tem 3, ele colocou as 3? Não, 2. Embaixo, ele tem 3, meu pai colocou as casas dele à venda. Quais que ele colocou? Todas. É a ideia da precisão. Pode ser não tão preciso para quem ouve, mas para quem fala, sim, ou para ambos, depende da situação. O artigo, muitas vezes ele pode aparecer numa oração junto de outra palavra, que é o caso das preposições. Então, eu posso ter preposições agregadas com artigo. Que tipo de preposição ou quais preposições que eu posso ter? E lembrando que nessa junção, elas podem aparecer, essas palavras, preposição e artigo, lado a lado, que é o que a gente chama de uma justa posição, ou elas podem aparecer aglutinadas, misturadas. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu trouxe 4 preposições que nós podemos ver agregadas ao artigo. É a preposição a, de, em e por. É muito fácil esse tipo de mistura aparecer nos contextos de texto. Eu poderia agregar aqui qualquer artigo. Eu escolhi o artigo o. Então, quando eu junto a preposição mais o artigo o, eu vou ter ao. É aquela ideia que eu falei do lado a lado. A, o. Estão ali postos de maneira justaposta. Quando eu junto de mais o o, eu vou ter a forma do. Então, já aparece de forma aglutinada, misturada.
Vocês observam que o E da preposição já desapareceu. E quando eu junto o em mais o o, eu vou ter a forma no. Aí mudou completamente, né? E aglutinou. Vocês vejam que o E com M virou no N, no. Se fosse em com A, na. Em com uma, numa. Na linguagem oral a gente vê muito isso, né? Assim como o D, na linguagem oral a gente junta com uma. A gente, assim, algumas pessoas, né? D com uma, duma, dum. E o por mais o ou? Esse aqui muda bastante também. Vai dar a forma pelo. Nossa, mas por que por mais o vai dar pelo? Aí tem uma explicação que a gente chama de diacrônica, explicação diacrônica, lá da origem da palavra. A preposição por não tinha a forma por, era uma forma per, com o pero, daria pelo, né, na mudança fonética com o tempo. O per acabou se aproximando do por, mas na hora do pero ficou o pelo mais próximo. Nós vamos ver agora. Outro detalhe aqui, tá? Se na junção da preposição a com o artigo o eu tenho a forma ao, o que acontece quando eu junto a preposição a com o artigo a? Vai surgir aquilo que nós chamamos de crase, marcada pelo acento grave, que é esse acentozinho que aparece aqui. Gente, crase é o terror para muitas pessoas, mas não é, tá? Ela é simples. Para se ter uma crase, é necessário ter uma preposição, uma palavra anterior. Por exemplo, o cigarro faz mal. Se faz mal a algo. Que algo é esse? Saúde. Saúde é um substantivo. Eu posso colocar artigo na frente dele. Então, desse substantivo. Então, se faz mal a algo e é a saúde. Então, o cigarro faz mal a com crase, acento grave, saúde. Agora, se eu falo que faz mal e em vez de saúde eu coloco o homem. Então, eu digo que o cigarro faz mal ao homem. Então, a mais o, ao. A mais a, crase, certo? Então, obrigatoriamente, para se ter uma crase, eu preciso de ter, regra geral, tá? Depois tem mais algumas particularidades, mas regra geral, eu tenho que ter aqui um artigo, logo depois eu tenho que ter um substantivo no feminino. Se eu falo, por exemplo, assim, louvar a Deus, vai ter crase? Não, porque Deus é uma palavra masculina. Vamos agora para uns outros exemplos e agora eu quero que você participe, nem que seja mentalmente, identificando os artigos dentro das orações. Vamos lá? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Meu curso tem aulas predominantemente no turno da manhã. Que artigos você consegue identificar nesta oração aqui? Tem 2. O, que está junto da preposição em. Meu cachorro latiu porque a campainha tocou. E o a, que está junto da preposição de. Outra frase? Uma vez, quando vim aqui, passei o maior aperto da minha vida. Quais são essa oração? Estava lá atrás, lembra que eu disse que tinham outros artigos e que depois nós iríamos abordar? É agora. Quais artigos que nós temos aí? Um você já sabe, que é o uma. E os demais? O e o a também. Gente, por que cores diferentes? Matou a charada? Espero que sim. Os verdes estão agregados com as preposições e os dessa cor meio amarelada são aqueles que estão independentes. Vamos para mais uma oração? Na festa junina, quis usar um chapéu de palha. Esta frase aqui eu usei lá atrás, numa das aulas em que nós tratamos de locução adjetiva. Quais artigos que vocês conseguem identificar na oração? A, que está junto da preposição em. Tem mais um. Um.
É que está ali se referindo ao chapéu. Gente, todo artigo se refere a um substantivo. O turno, amanhã, uma vez, o aperto, a vida, a festa, um chapéu. Tem mais uma oração. Espalharam os colchões pelo quarto que fica no andar de cima. Essa frase eu ainda não trabalhei com ela, não. Quais artigos vocês identificam aqui? Conseguiu identificar? Tem 3. Os, que se refere a colchões. O artigo o, que está aqui aglutinado com a preposição por, se referindo a quarto. E o, que está aglutinado com a preposição em, se referindo à palavra andar. Vamos para um texto agora? Eu trouxe um texto maior, um exemplo muito gostoso para a gente verificar o uso do artigo. Tá aqui, ó. Bolo de fubá com goiabada. Não fiz, tá? Mas pelo jeito parece ser bom. Se quiserem fazer e na volta às aulas me dá um pedacinho, eu vou gostar. De canto de olho aqui eu já vi que eu esqueci uma marcação, mas não tem problema não. Bom, esse é um texto, uma receita, né? Do gênero receita. Então, o que nós temos sempre? De um lado, os ingredientes e depois o modo de preparo. Eu destaquei aqui os artigos, menos esse O aqui, ó, gente, esqueci. Mas faz de conta que ele tá azul, tá? Não vou ler os ingredientes porque não tem necessidade, mas vamos ver o sentido, por que ora foram usados alguns artigos definidos e ora artigos indefinidos. Na primeira etapa do modo de preparo, misture no liquidificador o ovo, o leite, o óleo, o açúcar e o fubá e bata bem. Por que o liquidificador? Normalmente, dentro de casa, temos um liquidificador. Então, por isso que não tem uma indefinição. É o liquidificador. O ovo, o leite, o óleo, o açúcar e o fubá, por que no artigo definido? Porque são os ingredientes já referidos aqui. Então, esses ingredientes já foram mencionados. Logo, eles já estão pré-identificados. Eles estão definidos. Na segunda etapa, despeje a mistura em uma tigela e misture com a farinha e o fermento em pó. Por que a mistura? Artigo definido. Porque a mistura que ele está se referindo também já está identificada, definida e especificada, que é a mistura feita aqui na primeira etapa. Agora, por que em uma tigela? Porque se liquidificador, normalmente nós temos só um em casa, não é o caso da tigela, nós temos mais de uma. Então, pega uma delas, lembra do conjunto? Eu tenho um conjunto de tigelas. Então, eu pego uma qualquer aqui e misture com a farinha e o fermento. De novo, os ingredientes que estão aqui identificados. Na terceira etapa, despeje a massa. A, artigo definido, porque a massa já está pronta com a primeira e a segunda etapa do modo de preparo. Então, eu já sei a que massa eu estou me referindo. Despeje a massa em uma forma. Uma forma, porque o indefinido, pelo mesmo caso da tigela. Às vezes, ou normalmente, as pessoas têm mais de uma forma. Em casa, uma redonda, ou às vezes uma retangular menor, maior. Então, uma dessas formas aí, você pega de maneira indefinida. Escolhe uma qualquer, desde que caiba a massa. E acrescente uma camada de goiabada. Esqueci esse uma aqui de grafar? Não, porque esse uma aqui não é artigo. Esse uma aqui é numeral. Ele indica a quantidade de goiabada. Aí você pode estar pensando, mas aqui também não está indicando a quantidade de tigela? Gente, sim, pelo singular, não pelo numeral. Quando ele fala para despejar a mistura em uma tigela, não passa a possibilidade de despejar em duas tigelas. É uma, o singular, e é uma qualquer. Agora, aqui
é para você pôr a massa e uma camada de goiabada. Observa que aqui na receita é bolo de fubá com goiabada. A goiabada já está aqui identificada. Então, não teria por que estar aqui uma artigo indefinido. Confirma essa ideia que é de quantidade quando você lê o restante dessa etapa. Repita esse processo até preencher toda a forma. Esse processo o quê? Uma camada de massa, uma de goiabada. Uma de massa, uma de goiabada. Quantidade. E observa que a forma aqui, que antes era indefinida, agora já virou definida, porque você escolheu essa forma dentre várias, uma, e agora essa forma escolhida, que está untada com manteiga e farinha, que tem a massa, já está definida. Leve ao forno médio pré-aquecido por 40 minutos. Por que ao forno de forma definida? É o mesmo caso do liquidificador aqui. Normalmente, dentro da nossa casa, um fogão, um forno, para poder assar as coisas. Por isso, a definição. Espero que vocês tenham compreendido. Pratiquem pelos exercícios que estão lá. Como eu disse, o assunto de artigo é bem simples. Pratiquem nos exercícios e ficamos por aqui.